Bom dia, meu nome é Miriam Jesus e eu sou candidata ao cargo de professor pedagogo. Hoje eu vou falar sobre o plano de ação do pedagogo. O plano de ação é um instrumento de planejamento no qual estão previstas as ações realizadas pela equipe pedagógica ao longo do ano letivo. Este planejamento tem algumas dimensões e eu vou falar sobre a dimensão da observação da sala de aula, da frequência escolar e da aprendizagem. A observação da sala de aula é um importante instrumento de reflexão da prática docente, pois é através dele que consegue-se perceber problemas pedagógicos, constatar boas práticas realizadas em sala de aula e permite o avanço da aprendizagem dos estudantes. A observação da sala de aula deve ser combinada com o professor previamente na hora de atividade. Vamos pegar, por exemplo, uma situação problema. Em uma escola X, o professor Fernando está tendo problemas para fazer com que os alunos permaneçam interessados nas suas aulas. Ele tem reclamado nas suas horas de atividades com o pedagogo. O pedagogo, então, vai sugerir que seja feita uma observação da sala de aula para que ele consiga perceber quais os problemas e quais as eventuais intervenções que podem ser feitas para melhorar essa aula, porque muitas vezes uma pequena mudança na postura do professor, uma pequena mudança de proposta pode fazer com que os estudantes estejam mais interessados. Então, na hora da atividade do professor Fernando, o pedagogo vai sentar com ele e elaborar um instrumento que norteará esta observação. Lá estarão os critérios, o que vai ser observado, por quanto tempo vai ser observado, e vai ser combinada a data com o professor em quando esse pedagogo vai entrar em sala de aula. No dia combinado, o pedagogo, de posse do instrumento que foi acordado previamente, entrará na sala. Ele não vai interagir com os outros estudantes, também não vai interagir com o conteúdo e muito menos com o professor. Ele está lá como um observador para coletar os dados para nortear a reflexão posterior. Feita a observação da sala de aula, o pedagogo e o professor se reunirão novamente na hora de atividade e o pedagogo vai fazer o feedback. Nesse feedback, o pedagogo deve prestar atenção para sempre elencar os pontos positivos e refletir sobre os pontos de atenção. Com relação aos pontos de atenção, o pedagogo vai sugerir novas metodologias ou nova postura do docente. Vai fazer junto com o professor um replanejamento para implementar as mudanças que foram sugeridas. Na outra hora de atividade, ele vai sentar novamente com o professor e vão refletir se as mudanças foram positivas ou se ainda continuam se tendo os problemas para que sejam feitas outras observações, outras reflexões. Essas reflexões devem ser feitas sempre ao longo do ano letivo. Outra coisa que é um papel do pedagogo na escola observar é a frequência escolar. A frequência escolar é importante, pois uma boa frequência produz um bom desempenho. Quando a frequência escolar está sendo baixa, ela pode indicar alguns problemas. Por exemplo, pode indicar a evasão escolar, pode indicar também que está acontecendo problemas de bullying, pode indicar que algumas disciplinas estão sendo desinteressantes. Então, o pedagogo tem que sempre observar como está a frequência escolar dos seus estudantes e perceber o que pode estar acontecendo para que os estudantes não estejam frequentando a escola. Como que o pedagogo faz essa observação? Ele acompanha os registros de classe, né? No caso, pode ser o RCO, ou ainda fazer o uso para essa verificação do Power BI, nos quais aparecem os índices de frequência. Pela legislação, o recomendável é que a frequência escolar nunca esteja abaixo de 75%. Mas nessa mesma legislação, está escrito que quando se percebe uma falta de 5 dias consecutivos ou ainda 7 dias alternados, sempre tem que se verificar o que acontece com o estudante, por que ele não está frequentando a escola,
por que ele não está vindo. Então, o pedagogo vai entrar em contato com esse estudante para saber o motivo dessa falta, se ela está justificada ou não. Vai entrar em contato com a família, né, fazendo uma busca pelo estudante. E caso ele não consiga entrar em contato com a família para descobrir por que o estudante está faltando, ele tem que encaminhar esse estudante para os órgãos de proteção, que vão entrar em contato com a família e ver o que pode ser feito para que esse estudante esteja em sala de aula. Caso se verifique que o problema não é social nem familiar, sempre tem o pedagogo vai fazer a verificação para ver o que acontece dentro da escola, para desenvolver ações contra o bullying, no caso, ou ainda para que perceba que metodologias podem ser mais interessantes para que o estudante não falte na escola. Quando a gente fala daí da frequência, a gente já falou sobre a questão da observação da sala de aula, a gente percebe que existe a questão da aprendizagem. A aprendizagem é a parte mais importante, pois é onde todo o trabalho escolar é centrado. A aprendizagem, hoje, a gente fala que ela deve ser feita de forma significativa. Mas o que é a aprendizagem? A aprendizagem é quando o indivíduo, né, o ser humano, ele consegue reelaborar situações e aplicá-la na sua vida cotidiana. Então, nós estamos sempre em constante aprendizagem. Na escola, esse é o nosso foco, né? Fazer com que o estudante aprenda, que ele se aproprie do conhecimento e que ele construa o seu próprio conhecimento. Por isso, hoje, a gente fala muito na questão da aprendizagem significativa. Para que aconteça uma aprendizagem significativa, a gente também tem que usar as metodologias ativas para que torna o estudante o centro da aprendizagem, o protagonista. Então, o professor vai sempre propor a aprendizagem por pares, né, que é grupos de estudo, tendo alunos referência que consiga motivar alguns estudantes, porque muitas vezes já é comprovado cientificamente que quando a gente aprende por pares, a aprendizagem ela é muito mais gostosa e mais prazerosa e, consequentemente, mais significativa. Também existem outras formas, por exemplo, como a gamificação, que é uma forma de que os estudantes podem aprender através de jogos, aprender também através de desafios, através de motivadores, né? Mas, para o professor mensurar todas essas aprendizagens, ele tem que ter instrumentos de diagnóstico. Temos aí, então, que sempre fazer os diagnósticos, né? A avaliação diagnóstica, no caso, a avaliação diagnóstica Paraná é um meio com o qual o professor pode vir a mensurar a aprendizagem ou descobrir quais os escritores, os estudantes dele já têm apropriação e quais ele precisa melhorar, quais ele precisa retrabalhar. Os escritores da prova Paraná são os objetivos de aprendizagem baseados na BNCC que os estudantes daquela série ano têm que atingir. Vamos pegar um exemplo, numa situação, problema que um professor não está conseguindo, uma turma X de um professor de língua portuguesa, por exemplo, não conseguiu atingir determinado descritor. O que vai ser necessário? Que se faça uma reflexão, utilizando esses índices que são disponibilizados também pelo Power BI, e que se perceba que tipo de trabalho pode ser feito para que o estudante se aproprie daquilo, levando em consideração os estilos de aprendizagem, eliminando muitas vezes alguns distratores que tem dentro da sala de aula, para que o estudante consiga se concentrar, formando grupos de estudo, ou ainda proporcionando que eles tenham aulas de reforço para que se atinja a aprendizagem da melhor forma possível. Esse é só uma pincelada sobre a aprendizagem, que ela é uma dimensão bem grande, né? Tem bastante estudo e é uma dimensão de toda a escola, mas assim, uma forma básica e sucinta de falar é que a aprendizagem ela pode ser diagnosticada pra gente tendo acesso aos conhecimentos prévios dos estudantes, a gente partir deles, ver em que nível eles estão, para a gente traçar nossos objetivos, para ver aonde a gente consegue chegar dentro da determinada idade série que o estudante está.